Vai falar da Série A, né? Do Campeonato Brasileiro, porque final de semana de vitória do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras, né? Boa sequência aí depois da eliminação na Libertadores e na Copa do Brasil, tá na briga ali, Botafogo vencendo, Fortaleza, jogo gigante, né? Briga ali pela primeira colocação, Botafogo assumindo a liderança, Fortaleza que vindo uma sequência muito boa, mas é uma derrota que não abala, uma derrota que acontece, normal, na casa do Botafogo, e um Flamengo com muita dificuldade física, com muitas limitações, claro, pelas ausências no seu elenco, perde para o Corinthians, mas temos ali o grupinho dos 4. Eu quero saber de vocês se o grupo é esse mesmo, tem mais alguém, ou se o grupo não é esse não. Tem alguém que está de fora aí, são 3, são 2, enfim. Tudo bem, Marra? Tudo bem, William. Prazer estar com você, Calçade, Jean, fã de esporte. Você sabe que essa pergunta me obrigou a ir para o ano passado. E aí peguei a 25ª rodada do ano passado e o grupo dos 4 primeiros não se confirmou. Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Palmeiras era o 4º colocado. Repete aí, Botafogo. Botafogo, Red Bull Bragantino, na 25ª rodada, terminada a 25ª rodada. Perfeito. Grêmio e Flamengo e Palmeiras. Flamengo era o 5º, Fluminense o 6º, o Galo que ficou em terceiro era 7º. Acabou que o Botafogo saiu desse G4 Sim. E o Bragantino também. Sim. Então, assim, não dá para cravar nada. Se a gente olhar para o ano passado, o grupo vai mudar. Mas olhando para agora... Mas é um grupo mais consistente, não? Exatamente. Para o que tem jogado os 4, hoje seria uma surpresa para mim se mudasse. Tem candidatos? Tem, claro que tem. Né? O São Paulo pode voltar a jogar o que já jogou. O Bahia. Hoje, parece que são esses 4. Concorda, Calçade? Fechou aí nos 4 ou está muito cedo para a gente fechar essa conta? Boa noite. Né? No futebol brasileiro, a gente, infelizmente, não consegue pegar esse campeonato. Para mim, você tem um campeonato, a gente chama de base, você tem um campeonato que ocupa o maior espaço no calendário. Isso é fundamental, ter um campeonato assim. Qualquer lugar no mundo tem um calendário, tem um campeonato assim, e tudo que se joga paralelamente tem mata-mata. E assim funciona. Você tem mata-mata, tem pontos corridos, fica todo mundo feliz. Todo mundo mata-mata, todo mundo dos pontos corridos. O problema dos pontos corridos aqui é que a gente só fala dos problemas que tem no caminho de quem quer ou tem condição de ganhar o título. Esse aqui vai jogar tal competição, aquele outro, o jogador que está machucado, a quantidade de partidas, a viagem, um joga na altitude, o outro tem a Libertadores. No momento parece que o Palmeiras é o que tem menos problemas nesse sentido. Então, e eu lamento profundamente que isso está acontecendo sistematicamente. Quando a gente chega aqui para as últimas, nós estamos a 13 ou 14 rodadas do fim, dependendo do clube. Então nós estamos falta um terço do campeonato para disputar. É aqui que ele vai ser decidido, obviamente, porque ninguém escapou. Tanto que a média de pontos do Botafogo, em 25 jogos com 50 pontos, é de 2 pontos. É uma média, tem campeonatos que os clubes têm uma média um pouquinho maior de pontos. Sim. Aqui é uma média de 2 pontos. Essa aqui é a média necessária para disputar título. É claro que depende de cada competição. Tem competições mais exigentes, você tem que ter mais pontos. E tem competições de maior equilíbrio. Essa daqui está equilibrada. O que a gente não sabe depois de mais uma etapa de Libertadores da América ou de Copa do Brasil, quem que vai ser companheiro do Palmeiras nessa reta final e qual a situação dos clubes. Então, é muito difícil você... Quem que poderia apostar no Palmeiras no ano passado, depois do Botafogo, do primeiro turno que fez? Mas o Botafogo sumiu. E o campeonato, quem é que estava mais preparado, mais bem organizado? E não foi um futebol maravilhoso, extraordinário, vistoso. Mas quem é que tinha um pouco mais de condições de ganhar o título? Era o Palmeiras. Mas não parece que o Botafogo vai repetir a história. Esse ano não. Esse é um time melhor... Manteve o treinador, ali o Luiz Carlos saiu porque quis, né? Não foi culpa do Botafogo. Mas esse treinador continua, Arthur Jorge, desenvolve um trabalho. Está chegando ainda reforços, né? Trouxe jogadores Adrielson muito relevantes. O Alex Telles também. Por curiosidade, o Botafogo tinha 52, hoje tem 50. E o Palmeiras, que foi o campeão, tinha 44. Uma diferença de 8 pontos para o primeiro, para o 4º, que era o Palmeiras. Mas o Botafogo já estava naquele viés de queda, né? Já estava ali em primeiro, mas logo já depois. Apontando para baixo Ele já logo depois começou. Ele já estava com dificuldade de se sustentar. Mas, então, esses parâmetros aí de Brasileirão, cara, eu lamento profundamente ter que conviver com isso. De não conviver com... gente,
sentar aqui e falar da qualidade dos times, os jogadores que chegaram, como o treinador pôde preparar uma equipe ao longo de uma semana para fazer uma partida e isso gerar uma expectativa enorme em todos e no torcedor também. Então, o que a gente fala aqui o tempo todo é como extrair do futebol brasileiro qualidade. Você tira toda a qualidade e você bota o bagaço da laranja para jogar. O suco fica fora, a gente não dá menor valor. Então, vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber, não. Ô, Jean, vou te dar uma telinha para você, tá bom? Sua participação especial, com tela. Atenção. Roda a tela aí com o número de jogos que os primeiros colocados vão fazer até o final do ano. Vamos lá. Jean, vamos imaginar que tudo vai dar certo para esses 4 clubes. O que é tudo dar certo? Eles chegarem às finais das competições que vão disputar. É o máximo. Certo? É o máximo, tá? Então, o Botafogo, se ele chegar à final da Libertadores da América, ele já está eliminado da Copa do Brasil, tá? Ele vai fazer 18 jogos. 18 jogos. O Fortaleza, se ele chegar à final da Sul-Americana, também foi eliminado da Copa do Brasil, ele fará 19 jogos. Fortaleza é o time que mais jogou esse ano. Sim, tá? Copa do Nordeste. Exatamente. O Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil e está fora da Libertadores, sobrou o brasileiro, tem 13 jogos. 13 jogos até o final do ano. Esse é certeza, esse vai fazer os 13 pontos corridos. E o Flamengo, que está nas 3 frentes, se ele chegar no limite das 3 frentes, 24 jogos. Volta aqui para o estúdio para a gente analisar essa tela. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. É Copa do Brasil em quartas de final, tal qual a Libertadores da América. Aí a Copa do Brasil ela tem ainda 6 jogos, a Libertadores 5 para quem chegar à final, porque é jogo único. Libertadores tem, Jean, quartas e semi, 2 jogos. São 2 datas, são 4 datas. Mas Copa do Brasil que... Então, você olha a quantidade de semanas que o Palmeiras vai ter para poder se dedicar apenas ao Brasileirão. É uma grande vantagem para o Palmeiras ou é uma vantagem apenas? Ou nem isso, sei lá, você pode olhar e falar, pô, mas o outro time tem um elenco melhor e tal, enfim. Então, bom, boa noite, William. Eu acho que é uma grande vantagem em relação ao Flamengo, é uma boa vantagem em relação ao Botafogo, porque a gente tem que olhar também para os contextos de cada um. São contextos diferentes. Isso que a gente colocou na tela não vai acontecer com certeza. Sim. Tudo isso. Porque o Flamengo e o Botafogo, por exemplo, estão do mesmo lado da chave. Ou chega um ou outro. Ou chega um ou chega outro. Eles se encontram numa semifinal eventual. Então, isso não vai acontecer. Então, esse é o cenário de maior número de jogos possíveis para cada um dos times. Agora, a gente também tem que olhar para os contextos de elencos. E hoje você fala, bom, claro, o Flamengo está esfacelado, mas tem, a gente sempre falou, o melhor elenco do futebol brasileiro, algo que já começa a se tornar dúbio no momento em que o Botafogo faz as contratações que continua fazendo. Cara, impressionante. É impressionante. Né? Os nomes que estão chegando e que ainda podem chegar para o Botafogo talvez façam que a gente comece a rever essa questão do o melhor elenco ao Flamengo, indiscutivelmente e tal. Acho que o Atlético agora a gente tira dessa discussão porque ele não está na briga pelos títulos. Pelos títulos está, né? Pelo título da Libertadores. Está na Copa do Brasil, inclusive com vantagem, né? Do Brasil, não está na briga pelo título brasileiro e por isso só ele não está nessa... não está na briga pelo título brasileiro, isso a gente pode colocar. Não, tá, então, e aí é isso que eu queria falar, porque assim, independentemente de tudo isso que a gente falou, que os companheiros disseram, para mim não tem muita discussão que o título sai desses 4. E aí, primeiro, porque você olha para Cruzeiro e São Paulo, que são os primeiros times depois desses 4, e eles estão ambos a 9 pontos do Botafogo. Primeiro que hoje parece muito pouco provável que eles tenham campanhas superiores à do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ou que o Botafogo faça o que fez no ano passado. Jogam os 3. Mas ainda que eles fizessem o Botafogo fizesse o que fez no ano passado... Eles precisariam fazer campanhas absurdas e também precisariam bobear muito. O Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, ou seja, eu acho que dá para cravar que o título vai ficar entre esses 4. O que não quer dizer que os 4 primeiros do campeonato sejam esses. Aí é o que o Marco estava falando. Você pode ter uma mudança na 4ª colocação, eventualmente na 3ª, pode ser que 2 desses times saiam do top 4 ali, porque justamente pode ser que alguns deles cheguem em finais continentais ou final de Copa do Brasil. Mas que o título
que o campeão brasileiro vai sair desses 4, eu acho que assim, é muita... Assim, seria muita ousadia dizer que é um time fora desses 4 vai brigar pelo título. Aí você tem que apostar, você tem que explicar, se você acredita, né? Que um desses que não vai ser um dos 4, fala assim, quem é que vai então atropelar todo mundo e chegar na reta final? É muito difícil alguém passar. Se a gente lembrar o que a gente pensava no início do campeonato, a gente pensava em Flamengo e Palmeiras. Sim. E lembrava de outros times que poderiam se candidatar. O Inter, até pelos reforços. O Atlético. O Atlético. O próprio Botafogo. O Fluminense, campeão da Libertadores. Mas, ok. Mas a gente falava, os outros iam variar. Mas ninguém ia deixar de colocar Flamengo e Palmeiras. As campanhas de Botafogo e Fortaleza são surpreendentes, são lindas. Eles não ganharam, não foi doado, a CBF não deu ponto para eles conquistaram isso em campo. E é muito difícil você imaginar que eles vão murchar de uma hora para outra e que alguém fora desses 4 vai fazer a campanha que não começou fazendo até agora, que não mostrou regularidade até agora. Eu citei o São Paulo, mas poderia ter citado o Cruzeiro também. O Cruzeiro acabou de passar um bom tempo sem vencer e venceu ontem. Sim. Então, é difícil você acreditar. É claro que pode acontecer, é difícil. Mas só de Botafogo e Fortaleza estarem muito bem, buscando... Os dois estão na liderança. Sim. Ora um, ora outro. Sim. Eu já acho que é um ingrediente muito legal para o futebol brasileiro. É como disse o Calçade. Seria muito bom se a gente aproveitasse isso. Porque ter outros atores participando dessa novela é bem legal. Claro. A novela fica mais interessante. Outras vozes falando... E, em geral, isso não acontece até o fim do campeonato, né? Então, vamos ver... Não tem acontecido isso. Não tem acontecido. Vamos ver. Se a gente tiver 4 times numa reta final de brasileiro brigando pelo título, vai ser espetacular. E acho que, assim, todos eles... Existem bons motivos para você acreditar nos 4. Por isso que eu digo que acreditar que o Cruzeiro ou o São Paulo, que alguém de baixo possa chegar... Agora. Então, existem bons motivos para você acreditar nos 4. O Palmeiras, você já falou... É um time que vai olhar para esse Campeonato Brasileiro como se fossem 13 finais, e de fato serão 13 finais para o Palmeiras, com todo o foco, com toda a dedicação, com a escolha dos melhores jogadores para disputar essas partidas. Tem confronto direto em casa contra os 2 primeiros? Isso. Você tem também um confronto direto, isso eu estava olhando, do Fortaleza contra o Flamengo, né? Também tem em casa. Em casa. Em casa que eu digo em Fortaleza. Exato. Então, assim, só para a gente também guardar quais são esses confrontos diretos, porque é tudo muito relevante. Os confrontos diretos são relevantes. Às vezes, para quem não tem confronto direto, e no caso os 4 tem, né? O Palmeiras tem 2, o Fortaleza tem 2, e o Botafogo e o Flamengo tem 1. Acho que é isso. E isso é importante porque a diferença entre eles está pequena. Isso, está pequeno. Embora então, 2 tenha jogos a menos, mas está pequena. Por um lado, quem tem mais confronto direto e está atrás tem mais chance de superar os adversários. Por outro, aquele que tem menos confronto direto, ele fala, bom, esses caras vão tirar ponto um do outro. Não vai dar para todo mundo ganhar tudo até o final do campeonato. Então, tem esse ponto também. Mas, enfim, o Palmeiras tem essa vantagem de jogar apenas o brasileiro. O Botafogo tem a vantagem hoje aritmética, matemática, e esse elenco absurdo que ele continua montando durante o campeonato. O Flamengo, a gente fala do Flamengo sempre, sobre a força, sobre a capacidade, sobre o potencial. Mesmo com essa dificuldade, dá para acreditar? Eu acho que sim. Eu também. A gente olha para... Porque a gente fala do Flamengo todo desfalcado, e aí quando você vai olhar os 11 do Flamengo numa escalação antes de um jogo, qualquer que seja o número de desfalques, você fala, caramba... Cadê os desfalques? Que timaço esse, né? Pois assim, claro que aí se o time está jogando ou não o que poderia jogar é uma outra história, mas é sempre um timaço. Sim. O 11 do Flamengo escalado para qualquer partida. E outra, né, já não dá para desconsiderar, desculpa, porque assim, a gente fala o Flamengo, a dificuldade, os desfalques, é muito aqui e tal, é a parte física e tal. Aí você vai olhar, resultado. O Flamengo está ali na briga pelo título, está 6 pontos com um jogo a menos, né, que o Botafogo. Tem um jogo... 6 pontos. O Flá tem 44 com 24 jogos. É isso. Ele está nas quartas de final da Copa do Brasil, já com vantagem em cima do Bahia, vai decidir em casa, e ele está nas quartas da Libertadores. Quer dizer, com todas as dificuldades, ele está lá, cara. Sim, ele está lá. Mas muito por isso que a gente sempre fala, é um time muito forte. É isso. Mesmo que não jogue bem, mesmo que não atue no seu nível máximo, às vezes tem jogos resolvidos pela qualidade dos seus jogadores. Sim. E só para encerrar, o Fortaleza, o Fortaleza tem uma vantagem que é também matemática. Nós estamos falando de um time que, por pontos perdidos,
é o líder do campeonato. É o que menos perdeu pontos no campeonato. Se ganha o jogo que tem a menos, assume a liderança. Sim. E eu acho que, indiscutivelmente, tem um peso menor. Tem uma cobrança menor. Porque já é absurdo o que o Fortaleza está fazendo. Basta você comparar o time principal do Fortaleza com os times principais de Flamengo, Botafogo e Palmeiras para já classificar como um campeonato espetacular, sensacional. Claro que ganhar o título brasileiro seria uma coroação de um trabalho espetacular absurdo. De uma maneira inimaginável, para mim, pelo menos. Eu não falar para você, se o Fortaleza for campeão brasileiro, para mim é o maior feito da história dos pontos corridos. É o Leicester. Do Brasil. Do Brasil, sim. Semelhante ao Leicester. Não acho. Aí não acho. Você não acha? Eu acho que é mais. Não, que mais, gente? Que é mais. Não. Gente, assim... O trabalho do Opa! o trabalho do Fortaleza é mais consistente que o do Leicester. Não, mas... Isso é uma coisa. Então mas é exatamente... Não é mais. Não é mais. Não é mais sensacional. Pra mim basta. Não, eu tenho o Leicester era candidato favorito ao rebaixamento. Então, um time que é favorito ao rebaixamento no início do campeonato, ganhar um campeonato por pontos corridos contra Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, é muito mais absurdo do que um time que está sempre brigando lá em cima. A distribuição do dinheiro na Inglaterra, você dá um caminhão para cada um. O Brighton, como é que está o Brighton? Como é que está o Brighton? Acabou de tirar ponto do Arsenal. O Brighton é desse tamanho? Não, o Brighton é perto dos outros, só que assim, a distribuição de grana torna e dá possibilidade a algumas surpresas. A distribuição de grana no Brasil torna a situação do Fortaleza inviável. Mas é que o Fortaleza está brigando por Libertadores todo ano, ele está entre os 4 e 5. Se eu sou o Marcelo Paz, eu falo assim, entendo o que você disse. É brasileirão. Focaria só no brasileiro. Você imagina o tamanho disso. Mas eu acho que o que ele está falando, Calçadinho, acho que a gente pegou por um lado... Você tem os gigantes na Inglaterra, você nunca vai pensar no Leicester. Sim. E você vai pensar no Fortaleza? Então, é porque os dois são surpreendentes. Demais. Mas, sim, na temporada anterior, o Leicester lutou para não cair. Até mudou o técnico e tudo mais. Nas apostas, mas ainda o Leicester era o segundo mais cotado para ser rebaixado. Então, mas ainda o Fortaleza era cotado de todos nós. A diferença, o que o Calçado está falando é muito a verdade. A diferença financeira é muito gigante. É o seguinte, o Leicester, ele era cotado para cair. Aí ele foi campeão. Foi. Tá, e os anos subsequentes, o Leicester fez o quê? Nada. Não, foi campeão de FA. Não, mas assim, no Leicester deixou de... É que o que você está dizendo, Calçado, é que é mais elogiável o trabalho do Fortaleza. Mas como surpresa, o título do Leicester é muito mais surpreendente. É claro que mas assim, o Fortaleza pode diminuir o impacto da surpresa, porque nós estamos falando do Fortaleza 3, 4 anos. Exato. Sim. Mas isso que eu tô eu digo, só que eu vejo o seguinte, não como surpresa, não como surpresa, mas como dificuldade de caminhar no cenário brasileiro, é muito mais difícil para um Fortaleza chegar ao título do brasileiro do que o Leicester, que tem na distribuição, porque você tem 4 maneiras de distribuir lá. É pela classificação, pela dimensão que você tem em televisão, em exposição e tal. E você tem também um valor fixo e vendas internacionais. É o que dá dinheiro. A gente aqui não consegue... Quanto se distribui aqui no Brasil? R$10 para cada clube? Lá é um caminhão de dinheiro, porque tudo é revertido para a liga. Então, assim, o que você entrega para um pequeno... Num futebol, assim, imagina o Fortaleza, com a administração que tem, recebendo proporcionalmente o que recebe o Leicester. É que você está falando de mérito, né, Calçado? Estou falando de mérito. E não de surpresa. Mas a surpresa do Leicester é porque ele estava para cair. O Fortaleza, assim, surpresa, depois de um trabalho de 3, 4 anos bem feito... Eu acho que surpreendente é a consistência do trabalho do Fortaleza. É se manter no nível que o Fortaleza se mantém, mas é um trabalho mesmo tendo inferioridade em uma série de aspectos com relação a outros clubes, como Flamengo, como Palmeiras, os times estão lá na frente. O próprio Botafogo. Talvez o surpreendente com relação ao Fortaleza seja a consistência. Por quanto tempo esse time está se mantendo e a gente olha e acredita que ele vai se manter. Sim. Ele vai ficar onde está, porque é extremamente bem administrado. Não tem absolutamente nada para achar que não vai se manter. Exatamente. Só vai piorar para os outros. Agora, quando a gente olha os 4 ali que a gente falou, os favoritos ao título, né? A gente fechou o grupo ali dos 4. A gente realmente, porque assim, em vários campeonatos, até pontos corridos, tem time que chega lá no final... devendo salário, com dificuldade, aí consegue... Já teve time assim que beliscou título.
devendo salário e tal, etc. Claro. Já teve, não. Era a regra. Era a regra. Aliás, quem gastava mais ou quem gastasse mais irresponsavelmente tinha mais chance de levar. Aí conseguia ser bem sucedido, no ano seguinte já vem a quebra, vem de A, B, C, daí o ano seguinte já não era a mesma coisa. Era uma oscilação com clubes grandes, com clubes tradicionais, a gente cansou de ver. Dessa vez a gente está vendo a coroação dos melhores trabalhos mesmo, os trabalhos mais consistentes, os clubes que têm melhor administração, melhor gestão. A gente olha os 4 e fala, olha, realmente a tabela condiz com os trabalhos realizados. É que eu acho que... Vamos lá. Você tem que fazer... Existem distinções do trabalho de gestão financeira e do trabalho de gestão do futebol. Sim. E são trabalhos diferentes entre os 4, mas eu acho que o do Fortaleza é um trabalho diferentes. muito bom por tudo que o Calçado já falou, tanto financeiramente dentro das possibilidades do Fortaleza, como esportivamente, né? Acho que aí não tem muita discussão. O Flamengo é um trabalho muito bom de gestão financeira. E não acho que seja no futebol. Eu acho que, se você olhar para o que o Flamengo se tornou, para a potência que ele se tornou por méritos próprios, né? Porque para quem pede fair play financeiro, se tem um clube que não seria afetado por um fair play financeiro no Brasil, esse clube é o Flamengo, porque ele arrecada o dinheiro que ele gasta. Pode usar o dinheiro que ele Agora, talvez, diante da diferença financeira que ele tem, para a maioria absoluta dos seus rivais, se não para todos, ele deveria, talvez, ter uma supremacia desportiva maior do que a que ele tem. Porque a gente nem sabe se ele tem a supremacia desportiva, olhando para o Palmeiras nos últimos anos. Tal. O Palmeiras ele passou por um trabalho de gestão financeira, que eu acho que hoje é competente, é positivo e tal, mas precisou de uma ajuda do Paulo Nobre lá atrás. Né? Quer dizer, ele já tem 10 anos, né? Sim. Para arrancar precisou disso. Ele teve isso e acho que hoje faz um trabalho muito bom nos 2 aspectos. Devolveu. Então, assim, no caso do Paulo Nobre, devolveu, inclusive, Juros mais baixos. O lucro é do Palmeiras, o prejuízo é meu. Foi tudo muito correto, foi tudo muito certo. Então, faz um trabalho muito bom financeiramente e desportivamente também, eu acredito, o Palmeiras. E o Botafogo, hoje, acho que faz um trabalho esportivamente muito bom, porque está escolhendo os jogadores certos. A gente vê que os jogadores que chegam para o Botafogo não são à toa, né? Todos têm um perfil. Um perfil, exatamente. Um perfil. Impressionante. Então, assim, é esportivamente muito bom. Claro que financeiramente a gente não vai elogiar a gestão do Botafogo, porque, na verdade, é a injeção de grana do Textor que está permitindo ao Botafogo agir dessa maneira. Acho que essa avaliação a gente vai poder fazer lá para frente. E tem pouco tempo, isso. E tem pouco tempo. Assim como o Bahia. Também tem pouco tempo. Sim. Mas já tem bons indícios. E lutou para não cair na temporada passada. Na atual, deu um salto na tabela de classificação incrível. E no campo também, é um time que joga bem. E a tendência, como disse o Jean, é que daqui a um ano a gente vai falar do Bahia, lutando pelos 4. E os outros que se virem, William. E aí eu estou falando de clubes, por exemplo, o Atlético foi campeão brasileiro em 2021. Sim. Está tentando melhorar a sua situação financeira, mas os outros estão aproveitando o vazio, estão aproveitando o espaço que ele liberou. Hoje ele não está competindo pelo Campeonato Brasileiro. Sim. E na próxima temporada o Bahia vai entrar nessa turma. Já entrou recentemente. Sim. O Abel mesmo falou que achava que o título estava entre os primeiros e naquela oportunidade estava o Bahia. Eles vão disputar até o final. O Bahia, eu acho que o Bahia estará na próxima Libertadores. Também acho. Ou numa, que não gostam de chamar assim, uma pré-Libertadores, né? Ali e tal, mas tem boas chances de estar numa fase de grupos. O que mudou, você tem uma mudança de gestão em todos eles, né? O Textor, o dinheiro que tem, então ele pode botar o dinheiro, não existe controle nenhum no Brasil para isso. É o que o Flamengo estava falando. É que quando está todo mundo quase na falência, não havia essa preocupação do concorrente cair e sumir. Aí, quando o concorrente sobe, você passa a se preocupar com ele. Então, assim, é uma preocupação de acordo com as circunstâncias. Sim. Acho que fair play serve para qualquer situação, não só quando você está ameaçado. Se tivesse fair play financeiro aqui, e eu acho muito difícil que tenha, sim. Porque se tiver, ninguém vai ser penalizado. Porque é o seguinte, esse é um problema, né, Jean, de vista grossa, né? Mas aí você teria que controlar uma série de clubes. Eles passariam a ser controlados por regras que não é assim, quanto está precisando aí? Tanto, bota na mesa. Não é? O fair play não é isso. O fair play
da Bundesliga e da Espanha são os melhores, né? Porque eles são para valer mesmo. Né? Esquece o da UEFA, essas coisas, isso é para francês ver, né? Em inglês também, porque não acontece nada. Mas o das ligas, você tem um controle sobre os clubes. Então, os clubes, você não tem máquina de dinheiro, você só pode investir, no caso da Espanha, a sua massa salarial, o que você pode gastar em salários é isso aqui. Pô, mas o meu elenco custa mais. Problema seu. Sim. Isso aqui é o que você pode gastar, vire-se. É diferente. Aqui, nesse caso nosso, você tem Botafogo, que independentemente disso, mudou a sua gestão e seus processos. Isso é um ponto positivo. Sim. O Fortaleza, nem se fala. Gestão e processos internos, organização. E sem Palmeiras, Palmeiras, então, está bem na frente. Há muito tempo. Começou há mais tempo. E o Flamengo, assim, que melhorou, mas eu estou com o Jean. Acho que, pelo volume que tem, deveria ser melhor a administração do futebol. Aliás, falando de administração do futebol, gestão do futebol, falando do Flamengo, queria perguntar para vocês sobre a questão ali do campo. 3 frentes, time esfacelado, dificuldades, desfalques, data FIFA aqui, outra lá, outra colar, enfim. Dá para a gente questionar essa gestão de campo nessa questão das escolhas também que não são feitas? Tipo, são os 3 campeonatos, vamos lá. Então, é que assim... Vamos lá, vamos abraçar os 3 e a gente vai com os 3, vai extenuar o elenco, o que tiver a gente vai e pronto, e o Flamengo está pagando um preço por isso. É que eu acho que o Flamengo, e aí, nesse aspecto, quando a gente elogia tanto, a gente precisa ser coerente com o que a gente diz também. Quando a gente elogia tanto o elenco do Flamengo e diz que é o melhor elenco da América do Sul, acho que a gente tem que considerar também que na hora que você monta um elenco desse... Você tem que estar apto para jogar todas as competições com times fortes, o que não significa repetir o mesmo time o tempo todo. Sim. Mas a gente estava falando aqui, o Flamengo está esfacelado e ele escala um time, se não completamente reserva, com, sei lá, 60%, 70% de jogadores que não seriam seus titulares, e você bate o olho naquela escalação e fala, caramba, que time. Então, que time do ponto de vista no papel. Então, eu acho que não dá também para querer que o Flamengo diga, não, vou meter o Sub-20 aqui para jogar a Copa do Brasil. Não, o Flamengo tem que entrar realmente com equipes fortes em todas as competições. Aí entra um aspecto que é um pouco de azar. Eu não gosto nunca de fazer também acusações em relação ao departamento de preparação física, fisiológica, sem conhecer as coisas exatamente como elas funcionam. Eu não tenho capacidade de fazer essas análises. Mas, assim, entra um pouco de azar, porque realmente perde metade do seu elenco, e um pouco de inoperância ou de inatividade nas questões políticas que a gente está cansado de falar, porque é claro que o Flamengo lá atrás já deveria ter dito, cara, vocês não vão me levar metade do time na Copa América para jogar a Copa América, enquanto eu fico aqui disputando o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí começa a Copa América, o Marcos Braz começa a reclamar. Aí é muito fácil, né? Quer dizer, você já sabe que isso vai acontecer há mais de um ano, porque há mais de um ano a gente tem a informação de que nas datas FIFA para amistosos, eliminatórias e UEFA Nations League, não ia ter rodada do Brasileiro, mas você já sabe também, no dia seguinte, que na Copa América você ia ter competição. Então, assim, não adianta vir reclamar disso, porque isso também é culpa do clube. Total. Agora, né? Total, porque você só reclama na hora que a coisa explodiu. E no começo do ano, o Campeonato Brasileiro começou no dia 13 de abril, vai terminar no dia 8 de dezembro. Então você tem aí 8 meses, um pouquinho menos, para fazer aquilo que normalmente se faz em 10. Você vai espremer o Campeonato Brasileiro, que está espremido com Libertadores, que está com Copa do Brasil, e aí você vai querer os mesmos resultados, time sem problema. Flamengo, o Fábio Maceradian falou isso ontem até, preparador físico. São 13 jogos sem interrupção, sem uma semana entre um jogo e outro. E agora não vai ter mais. Quarta e domingo, quinta e domingo, essa sequência. São 13 partidas. Viagem. E com viagens, né? Viagem para Bolívia. Não são pequenas as viagens. Não são pequenas. Você viaja de todo tipo. Viagem de Libertadores, viagem em Copa do Brasil, viagem no Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente tinha que ser o melhor calendário do mundo, porque você disputa competições continentais o tempo todo. No Brasil, você vai de Rio Grande do Sul, vai jogar em Fortaleza. A viagem demora a beça. Cuiabá. Cuiabá,
E ainda a gente está falando de um clube que tem condição de ir ponto a ponto, né? Ponto a ponto. Aquele clube que tem que pegar o voo comercial, esse está ferrado. Esse aí que não pode fazer isso. Outro dia eu falei aqui, eu lembro, Bolívar foi jogar no Maracanã, Flamengo foi jogar na Bolívia, né, em La Paz, pegou seu avião, desceu no Rio de Janeiro. O Bolívar foi jogar no Maracanã, encontrei com eles no aeroporto no dia seguinte. Eles estavam no Santos Dumont, então eles não iam embarcar de lá para a Bolívia. Eles iam para São Paulo, para depois para a Bolívia. Então, assim, a diferença é essa. E muitos clubes enfrentam isso. Então, o que eu vejo no Flamengo e em outros clubes também, é essa dificuldade desses 13 partidas, cara. Quantas folgas você acha que os jogadores tiveram nesse período? Fora que um dia para passar com a família. O Jean tem razão. A gente olha esse time do Flamengo mesmo, esfacelado e tal. O time que entrou em campo ontem, William. É um belo time. Luiz Araújo, tinha Gerson, só que tinha de qualquer Bruno forma... Henrique, Então, mas olha o que você está falando. Já citou Luiz Araújo. Quantos jogos o Luiz Araújo e o Gerson, já falou 2 aí, estão fazendo em sequência, com viagem, com vai e vem. A gente cansou de falar aqui do que foi o Gerson, e você estava lá, você viu que foi o Gerson contra o Bolívar. Coitado, né? deu... Né? Esse time que também é bom, né? Esse time também está sendo espremido. Sim. Por causa dos desfalques também. Então você tem vários jogadores ali em sequência. A gente já tá, o rendimento cai, cara, não são máquinas, não tem jeito, o rendimento cai. Tá, até esse time que é bom, ele começa a cair de rendimento. Porque você está espremendo. Então, mas eu acho, como está escrito ali, né? O Flamengo vai no limite do elenco e perde pontos do Brasileiro. Então. Vai, não vai? Vai. Até onde eu não sei. E nós é que vamos perceber isso. Sim. Porque ninguém falaria isso. Em nenhum clube. Ninguém vai falar. Olha, a partir de agora eu não vou mais priorizar o Campeonato Brasileiro. No Flamengo ninguém vai falar isso. Até porque, sem falar, o Dorival saiu depois de ganhar uma Libertadores. Lembra disso? Sim. Sem priorizar um Campeonato Brasileiro e sem expor isso. Na prática, a gente não priorizar via... o brasileiro. Mas isso só está na nossa cabeça, não está na cabeça do Flamengo. Assim, o Flamengo, com a potência que é, e é ano eu duvido, né, Calçade? Os caras sentem aqui e falam assim, olha, na hora H nós vamos deixar esse campeonato de lado. Não vai. Até porque eles vão disputando todos e os campeonatos vão te mostrando. Isso. Eles vão dando os indícios, eu vamos saí aqui, sai daqui. Saí de uma competição, eu vou... Mas vai tentar. Sim. Vai tentar algo que eu acho que é muito difícil. Assim, eu não vou falar que é impossível, porque é possível. Mas é quase impossível. Vale lembrar, William, só 2 vezes alguém venceu Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. Um foi o Flamengo. Não. Cruzeiro e Atlético. Ah, não, o Flamengo é Libertadores com Copa do Brasil verdade. e Brasileiro, só 2 vezes. Você imaginou Copa do Brasil, Brasileiro e ainda Libertadores? Mas é que eu acho que Copa do Brasil e Libertadores ainda é mais factível do que brasileiro. O brasileiro pesa. Porque o brasileiro pesa muito. O brasileiro é o que o Birner sempre fala, é o mais difícil, né? Do ponto de vista do desgaste, da dedicação, do quanto o seu trabalho tem que estar realmente muito bom, porque é todo mundo ali brigando. Teste para elenco. E não tem aquela coisa, né, o acaso que te tirou daqui ou te tirou dali. Cara, assim, ninguém é campeão brasileiro por acaso. É claro que também ninguém é campeão da Libertadores e Copa do Brasil por acaso, mas às vezes times são eliminados por acaso. Mata-mata. Em mata-mata é assim que a coisa funciona. Quem é campeão brasileiro num campeonato por pontos corridos, 38 rodadas, cara... O Boca chegou numa final... o Boca chegou numa final sem ganhar a Libertadores sem ganhar de ninguém. Não ganhou um jogo. E no dia seguinte... Saiu todo mundo. Saiu o técnico. O que assim, a gente tem que... Aí merece um estudo um pouquinho mais profundo, né? Mas é a ideia de montagem dos elencos. Se a gente falou aqui que tem 4 hoje disputando o título brasileiro, vai Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Se você pegar tecnicamente, o time do Botafogo é bom e fisicamente ele é muito bom. Ele é ótimo. Existe aí um fio condutor que é nas contratações, que é o desempenho físico é muito importante. Força, compreensão física do jogador, isso é muito importante no futebol. Isso é muito... mas aí está... sempre acusaram o Rubens Minelli, o professor Minelli, injustamente. Minelli prefere jogador brucutu. Não era verdade. O Minelli falava o seguinte, se eu tenho 2 jogadores e eu tenho um que nível assim parecidos, tecnicamente, e eu tenho um que fisicamente é superior, eu vou escolher qual? Vou escolher aquele
Claro. num nível parecido, o que é fisicamente pode te entregar. O Botafogo entrega muito. O Palmeiras entrega muito. O Fortaleza voa na mão do Vojvoda. O Flamengo é o mais técnico desses daí. Mais técnico. E, às vezes, assim, competir, fica com aquela ideia de 2019 na cabeça, todo mundo vai voar. Isso é uma coisa na cabeça do torcedor do Flamengo. O Flamengo vai voar, vai dar... só estava em 2 competições, começa por aí. Vai dar espetáculo o tempo todo, espetáculo. E os jogadores, e muitos desses jogadores eram mais novos também. Não. O Gabigol estava lá. Gabigol, Arrascaeta. Mas eles acham que o Flamengo vai voar o tempo todo, tecnicamente, vai estraçalhar todo mundo. Nesse futebol que a gente acabou de descrever, que é uma loucura, talvez as equipes que fisicamente são mais fortes, elas tenham uma vantagem no longo prazo. Como se fosse uma prova de longa distância. Pode ser, pode não ser. Pode e aí ser não uma tem discussão, né, Calçade? Basta você olhar para a lista de contratados dos clubes e talvez você olhe para as listas de contratados e diga, o Flamengo é que contrata os jogadores mais técnicos. E, claro, além de técnicos, os jogadores renomados, jogadores com passagens importantes, jogadores grandes, famosos e tudo mais. Jogadores, vamos dizer, midiáticos. E midiático não é ruim, tá? Porque muita gente fala, tá falando que é só midiático, né? Aquela coisa que os caras gostam de falar do Cristiano Ronaldo. Não, é produto da mídia, é o Cristiano Ronaldo. Então, joga assim, nada, né? Mas o Flamengo tem esse perfil de contratação, o que me parece assim, o Flamengo talvez seja desses clubes citados pelo Calçade, o que menos considera o aspecto físico. Perfeito. Né? Enquanto o Botafogo e o Palmeiras, acho que de maneiras diferentes, o Botafogo olha muito para a compleição física, para o porte, para a maneira do jogo. O Palmeiras olha muito para a idade do jogador, para o quanto o jogador... Durabilidade desse desempenha várias funções. Exato. Porque, claro, cada um também tem um contexto. Claro. Né? E todos parecem certos aí. Aí são escolhas. É a abordagem que é diferente.